Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo da Escola Dominical, aproveitando e se valendo da oportunidade concedida pelo nosso Deus para que nós pudéssemos estar refletindo em mais esse momento especial sobre a sua palavra. Na lição desta semana, que é a lição de número 6, que traz por tema a igreja como organismo e uma organização. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Vale do Rio Doce, e devo te dizer, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa ser beneficiado com as informações dessa lição. Foi tomado como texto básico, literatura bíblica, o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Que diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e a Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Na verdade prática, nós vamos ver o seguinte: construção, que a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Pois bem, quando nós falamos da igreja como organismo, pensamos um corpo, por exemplo, um corpo humano. O corpo humano, ele é a melhor ideia e a compreensão desse negócio. O que é o corpo humano? O corpo humano, ele formado de diferentes órgãos, cada um deles com a sua função. E esses órgãos trabalham numa sintonia, de tal maneira que, se algum deles não estiver dentro do seu normal, isso traz ao corpo todo um desconforto e um mal-estar. Por exemplo, se uma pessoa com todos os seus órgãos, digamos que ela não esteja bem, alguma coisa esteja errada com o seu estômago, imagine o que isso vai trazer no corpo. Se essa pessoa
estiver preocupada, alguma coisa está lhe tirando o sossego. Que desconforto se experimenta. Então, desta forma, esse corpo organizado através dos seus membros devem estar em perfeita harmonia e em perfeito estado de funcionamento. Nesse mesmo sentido, a palavra de Deus nos declara que a igreja, ela galga essa característica. A igreja ela é formada por pessoas, né? Cada pessoa, ela se torna um membro desse corpo, desse organismo. Com base nesta ideia, neste conceito, é muito interessante quando olhamos para o corpo e cada um dentro da sua função. Os olhos contemplam uma fruta, o corpo está necessitando de alimentação, e agora, para atender a essa necessidade, tem que haver harmonia entre os membros desse corpo, de tal maneira que o fato dos olhos contemplar aquela fruta não dá para concluir o negócio se os pés não apresentar o seu favor, os seus préstimos. Da mesma forma que os pés que vai conduzir todo o corpo até aonde está a fruteira, agora vai depender das mãos e dos olhos que viram inicialmente para se apropriar daquela fruta e chegar à conclusão final do seu consumo. Então, notem bem que dentro dessa ideia houve uma harmonia, houve uma comunhão entre esses diferentes órgãos para que o fim visado fosse alcançado. Desta mesma forma, a igreja também, com a sua qualidade plurima de membros, deve seguir esse mesmo roteiro. Inclusive, o próprio Paulo, ele adverte a igreja local de que um membro dependeria do outro. E essa razão pela qual deve haver comunhão entre esses membros. Essa figura do corpo da igreja, da igreja como um corpo, né, como um organismo vivo, é visto também de uma forma metafórica. Quando a palavra de Deus afirma que esses membros formam um corpo, mas um corpo não da igreja, um corpo de Cristo. A cabeça desse corpo, a cabeça da igreja é Cristo. Então aí nós temos de uma forma figurada, de uma forma metafórica, essa organização alcançando uma outra perspectiva. A igreja, se ela é um organismo, ela também é uma organização. Quando falamos em organização, nós vamos nos remeter à igreja primitiva. O Senhor chama 12 apóstolos. E após a ausência do Senhor por alguns instantes, por 10 dias, o Senhor, após a sua ressurreição, ele ficou cerca de 40 dias com eles. Inclusive, não obstante, o Senhor já estava na sua dimensão original, pois ele veio da eternidade, viveu como um homem, encarnou no ventre
da Virgem Miriam, e através daquela Virgem, ele nasceu na forma de homem. Ele viveu por 33 anos, aproximadamente. E a partir daí, chega ao final do seu ministério, que de uma forma terrível, né, vamos dizer assim, pois essa era a vontade de Deus, culminado com a sua morte, quando ele rende o seu espírito ao Pai na cruz, é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, ressuscitado ao terceiro dia, e permanece com seus discípulos por cerca de 40 dias, inclusive, durante esse período, ele se permitiu se alimentar junto com eles, como se ele ainda estivesse na dimensão do corpo e da matéria, como se ainda estivesse sujeito a morrer. E depois de 40 dias ele se oculta nas nuvens. Só nos 50 dias, no 50º dia, na festa das primícias, quando os lavradores estavam trazendo dos agricultores, né, trazerem os frutos, aqueles primeiros frutos que foram separados, estavam trazendo em bacias de ouro, né, de prata, para ofertarem no templo. Naquela festa, o Senhor volta agora no seu espírito, pois, como ele havia prometido, voltarei para vós. E a partir de então, a igreja ela começa a crescer, pois naquele mesmo dia, quando se viu, havia judeus de toda parte em Jerusalém, era uma das Shalote Regalim, e vinha judeus do mundo inteiro, como acontecem hoje, para aquela festa. E eles viram de repente aquela cena, e foi o momento exato que Simão Pedro aproveitou para noticiar a palavra, e muitos, cerca de 3.000 almas, só naquele dia se renderam aos pés do Senhor. Então veja que a igreja cresce dessa forma, e essa igreja primitiva era uma organização. Essa igreja primitiva, ela começa a crescer logo nos seus primeiros dias, no dia de Pentecoste, se ajuntam aqueles 12, aliás, ali tinha 120 discípulos no cenáculo. São mais 3.000 almas que se ajuntam a eles. Logo depois, quando Pedro e João curam o cego na Porta Formosa, mais umas 4.000 almas se rendem aos pés do Senhor. A igreja vai crescendo, e foi com essa multidão toda, ela tinha que ser organizada, porque se ela não fosse organizada, não se presenciasse a organização nessa igreja, não haveria como ela dar continuidade à missão que Deus, através de Yeshua, depositou sobre os ombros daqueles homens. Então, de uma forma organizada, até porque aqueles 12 eram os líderes. Então, eles administravam, eles ensinavam a palavra. Quando doutrinavam aqueles novos discípulos, trabalhando a vida deles através da palavra, para levá-los à estatura perfeita, todo esse evento, toda essa característica demonstra a organização daquela igreja. E verifica-se
dentro dessa ideia da estrutural dessa igreja, que ela era, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. Quer dizer, se era um corpo, como um corpo, né? Aqui no caso, metaforicamente falando, o corpo de Cristo, formado por diferentes membros, cada um cumprindo a sua missão, verificava-se também essa igreja como corpo e um corpo organizado. Um corpo organizado para que desta forma ele viesse a cumprir com a finalidade a que foi constituído. Na verdade, como nós aprendemos, temos aprendido nas últimas lições, a igreja ela não foi criada por acaso, mas para ser instrumento nas mãos de Deus a promover a salvação dos homens, para que ela fosse um veículo para levar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação para os habitantes de Jerusalém, Samaria, Judéia e aos confins da terra. É o que fez chegar até nós. Para que cumprisse essa missão, necessário se fazia que essa igreja, composta de membros, se submetesse ao critério da organização. Senão ela não tinha condições de prosseguir. No seu segundo tópico, nós vemos essa organização, esse organismo vivo, né, e organizado, essa organização, em aspectos local e num aspecto litúrgico. Um aspecto local porque, vamos dizer assim, aonde se fundava uma congregação, aonde se fundava uma igreja, essa igreja era organizada naquela região. E seja em Jerusalém, Corintos, Roma, aonde tinha as igrejas, né, aonde elas eram estabelecidas e ali se congregavam os seus membros, ela seguia. Ali havia ensino, ali havia a orientação dos costumes, havia uma característica de, vamos dizer assim, de uma preparação, porque sem esta, sem dúvida alguma, eles não iam ter condições, não alcançariam, certamente ela não teria sido um sucesso. Nós observamos que foi alguém criado por Deus, foi alguém por Ele orientado, guardado, para cumprir um propósito. Essa missão começou há 2000 anos atrás. E essa igreja organizada, esse corpo organizado, enfrentou tantos desafios, passou por tantos altos e baixos, e prossegue na presente data, e vai até onde o Senhor determinou para ela ir. Quer dizer, o Senhor lhe conferiu todos os recursos necessários para alcançar o fim visado. Local, tanto no seu aspecto local, no seu aspecto litúrgico e ritual, não é mesmo? Vemos aqui, ó, toda a igreja organizada possui uma liturgia e ritual. E a igreja do Senhor, de uma forma excepcional, também seguiu esse rito, seguiu essa postura. Não vamos
não vamos, vamos dizer assim, perder de vista esta realidade, né? Porque foi sob a orientação do Espírito Santo, né, do Espírito de Deus, que aliás é o próprio Deus presente de uma forma diferente. Nos dias do Senhor Jesus, ele estava ali de corpo presente, né, corpo, ali do seu corpo, a sua presença física, mas agora ele se ausenta e ele fica de uma forma espiritual, fornecendo todas as orientações necessárias, todos os recursos para que essa igreja viesse crescer e alcançar os objetivos. No terceiro tópico desta lição, nós vamos ver assim, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nas diferentes tradições cristãs. Nós vamos... o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma colocação para alguns membros. Diz: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele começa a descrever, né? Convém que o bispo seja hospitaleiro, marido de uma mulher, que maneje bem a palavra da verdade, não dado ao vinho, uma série de qualidades que o bispo deveria possuir. Então notem bem que na época que eles constituíram igrejas, congregações, esse povo que ali estava precisava de alguém para pastorear aquele grupo, para liderá-los, para orientá-los, para ensiná-los, enfim, estivesse com eles. E foi aí que houve a necessidade de constituir esses bispos. E essa tradição cristã, nos dias atuais, ela vai falar dessa característica episcopal. Esse bispo, ele tem a natureza de um supervisor, né? O bispo, ele era um supervisor. Como na nossa igreja, por exemplo, existe um pastor supervisor de um campo. Ele pastoreia uma área e ali ele tem 2 ou 3 congregações sob a sua liderança e ele vai supervisioná-la. Então, quer dizer, dentro dessa visão, é uma característica de uma visão episcopal. E isso aqui foi trabalhado, por exemplo, por alguns segmentos do cristianismo, que esses bispos passou a ter um líder maior, que é o que ocorreu, por exemplo, com o catolicismo. Esse líder maior, no caso, é o Papa. Ele tem essa natureza, essa característica episcopal, e desse líder, no meio desses bispos, veio destaca-se um eleito para estar no comando. Da mesma forma, como existe essa característica de organização episcopal, nós vamos ver a organização presbiteral. A organização presbiteral é uma outra forma também de se organizar a igreja local, onde é formada eu diria, um conselho de presbíteros. Esse conselho de presbíteros são os responsáveis pela administração de uma determinada igreja, tanto no seu âmbito local, regional, ou quem sabe, dependendo da circunstância, até de forma nacional, não é mesmo? É esse caso, esse grupo, um conselho, né, um conselho formado por um grupo de homens de Deus, que tem essa finalidade. É uma forma de conduzi-la, de administrá-la. O conselho possui autoridade para conduzir a igreja local, há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de um modo geral. Então quer dizer que esse grupo de presbíteros, melhor dizendo assim, essa igreja ela é administrada por um colegiado.
é um colegiado, né? Não é por um líder apenas, mas por todo um colegiado. Existe um modelo congregacional. No Novo Testamento nós vemos isso aí. A prática de eleger os dirigentes de igreja local no contexto do Novo Testamento é vista como Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Quer dizer, o pastor, aquele que vai conduzir esse rebanho, o pastor que vai presidir aquele campo, eleito através dessa Assembleia Geral, nesse modelo congregacional. Agora, a Assembleia de Deus, por exemplo, estamos falando da Assembleia de Deus, que modelo nós seguimos? Nós, da Igreja Assembleia de Deus, seguimos um modelo híbrido. Ele tem uma característica episcopal e congregacional ao mesmo tempo. Nós temos, a igreja ela é organizada através de pastores, evangelistas, presbíteros, e tem os diáconos, que são os auxiliares de trabalho. Ela carrega sobre si essa característica episcopal, porque se tem um pastor, por exemplo, um pastor que preside um campo, quando ele preside esse campo, ele está dentro dessa visão de um supervisor, supervisiona todo aquele campo. Ele supervisiona todas aquelas congregações. E ele também, a igreja, ela, nesse caso, ela tem essa característica também da igreja congregacional, porque tem a forma, quando necessário, em uns tempos determinados, a forma como há de eleger o seu líder para que se constitua na direção dessa igreja. É importante destacar que a lição desta semana, ela traz essas orientações, essas informações com relação às igrejas, e isso, em tudo isso, demonstra que foi a vontade de Deus, isso tem sido um projeto de Deus para, de alguma forma, através desses recursos, abençoar o mundo. Claro que, quando falamos no mundo, não reportamos aos horizontes, as pedras, os rios, os mares, mas o próprio homem. A mesma ideia, né, que a palavra de Deus apresenta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele está se referindo, sem dúvida alguma, ao homem. E esses recursos, essa forma como a igreja se mantém, como organização, e uma igreja organizada e como corpo, é para abençoar, para levar o Evangelho. Agora, é muito importante, não podemos fazer confusão entre essa característica de organização e instituição. É muito comum a gente ouvir essa expressão, né, que o ministério tal, a igreja tal, uma instituição social, uma instituição religiosa, vamos dizer assim. Na verdade, ela não tem ela não é isso daí, ela não se enquadra dentro desse perfil, até porque se enquadrasse, ela estaria numa situação que não atenderia, sem dúvida alguma, a visão de Deus para a qual o Senhor a chamou. Então ela permanece, não obstante,
de acordo com as formas da lei, seguir determinado rito, ela conserva, ela continua como corpo de Cristo e organizada de tal forma para cumprir o ID do Senhor. A lição dessa semana, ela visa trazer esta orientação, esta informação, na verdade, do que é as igrejas, né? Igrejas, esse elemento, essa figura dos chamados para fora para ministração da palavra, para cumprir com a vontade de Deus. Na conclusão diz o seguinte: nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Neste aspecto, juntamente com os presbíteros, diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, todavia ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar nos textos bíblicos para regulamentar seus ministros e ministérios. Sem dúvida alguma, aquele exemplo básico, né? Aquela célula matre que inicia com aqueles 120 que estavam reunidos naquele cenáculo durante aquele dia, quando experimentaram de fato as promessas de Deus. E isso foi o toque inicial para que através deles fosse se desdobrando dentro de uma dinâmica que permitiu que nós, distantes, há quantos anos depois, fôssemos alcançados pela benesse do nosso Deus. Assim que você possa refletir sobre o que nos ofereceu a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final de mais essa transmissão. Queremos estar te convidando a estar participando conosco em uma das nossas reuniões, em um dos nossos momentos de adoração a Deus que ocorrem normalmente às quintas-feiras às 19 e aos domingos às 19 horas também. E estamos aqui nos domingos a partir das 8 horas da manhã estudando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Venha participar conosco. Venha nos dar a honra de ter a sua presença em uma das nossas reuniões. Que Deus vos abençoe. Quero estar nesse instante orando por você. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos por este momento de vossa parte dispensado. Queremos agradecer a Ti também pela vida de cada um daqueles que nos acompanham através deste vídeo. Que as Tuas bênçãos possam alcançá-los de uma forma plena, de uma forma toda especial. Ó Deus, queremos entregar tudo em vossas mãos, que esta palavra possa produzir bênção na vida das pessoas. Assim oramos a Ti e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.